Mas é isso, a gente não pode acomodar, né? A gente precisa trocar a Bíblia justamente para não acomodar sempre no mesmo lugar. No mesmo texto. É. Mas se a Bíblia diz, a própria palavra diz que ela se renova, né? A palavra se renova, então pode estar grifado aqui à vontade, você concorda? Sim. Então, Essa pronto. Bíblia aí você vai ter que aposentar ela por tempo de serviço. Essa daqui foi um presente de Deus. E eu fui lá na livraria da igreja, perguntei quanto que custa essa Bíblia. Quando a Lari foi ver, a Sueli chegou. Falou, eu quero essa Bíblia. Eu falei, mas não é possível, você vai querer a Bíblia, justo essa? Não é possível, Sueli. Ela falou assim, essa daqui eu quero. Aí era a última. Aí eu fiquei assim, bem tristinha, né? Aí ela pediu para embrulhar para presente, falou, é sua. Fala se Deus não é maravilhoso? A palavra diz que Deus supre a nossa necessidade. Mas dependendo da situação, ele faz uns mimos, né? Faz. Isso daqui é um mimo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não era? Vai lá, vai. Ai, Senhor da glória. Vai. Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória da glória e quem tem aleluia? Aleluia! Tá tão bom a gente conversar aqui, né, Thales? Que a gente vai continuar mais um pouquinho. Eu tenho mais alguma coisinha para estar dizendo, para estar tratando aqui. E eu acho importante a gente falar hoje também sobre fidelidade a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, vamos falar. Muitas pessoas chegam até nós com a vida travada em algum ambiente, algum estado, mas tudo isso se deve à falta de fidelidade a Deus. Aliás, eu vou ler um versículo bem rápido que está escrito em Juízes 2:21. Deus dizendo, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova. Estamos em prova. Para ver se seguiria os caminhos do Senhor. Então, nós vemos e aprendemos com a palavra de Deus que a nossa vida é um teste contínuo de fidelidade a Deus. E as próximas fases, o próximo nível de conquista a qual nós vamos viver, depende muito da nossa fidelidade a Deus hoje. Tem muita gente que deixa de viver uma próxima fase, mas porque não é fiel a Deus hoje. Por isso a palavra fala assim, procura te apresentar a Deus aprovado. O Senhor quer nos aprovar, né, Thales? Sim. A gente precisa obedecer. Essa fidelidade é muito incrível, porque no meio do caminho é que a gente se perde. Por isso que a gente sempre fala assim, melhor é o fim das coisas do que o começo, não é assim? Sim, e como você disse, tendo um gancho aqui, na realidade Deus não cria esses obstáculos, Ele não está nos olhando a todo momento porque Ele tem ansiedade em travar o nosso destino. Não, muito pelo contrário, é porque nós precisamos passar por certos processos para que estejamos preparados para viver uma próxima fase, para que estejamos preparados para viver uma próxima etapa da nossa vida. Aliás, Jesus diz em João 10:10 que Ele está aqui para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Mas para a gente viver certas coisas, a gente tem que passar por algumas coisas hoje. Por exemplo, se um casal quer ter filhos, você sabe o quanto que a gente tem que se sacrificar. É um processo planejar, né? Sim, é um processo de extrema abnegação. Agora, para a gente conseguir entrar nesse momento de abnegação, nós temos que aprender a se abnegar no casamento. Porque é um momento que você encontra uma outra cultura, a qual você tem que começar a abrir mão pela outra pessoa para que esteja preparado para uma próxima fase. Então, na realidade, os nossos desafios de hoje são testes contínuos de fidelidade para uma próxima fase. Vou dizer de novo essa frase aqui, porque eu errei, ele vai editar, então a próxima vai ficar melhor. Então, os nossos desafios de hoje são testes de fidelidade a Deus para que Ele libere o nosso destino de amanhã. Assim como foi com Canaã, o pessoal não chegou em Canaã e estava lá tudo bonito, estava tudo liberado. Muito pelo contrário, eles tiveram que ser fiéis a Deus dia a dia. E um detalhe importante, quando eles deixavam de seguir a Deus, quando eles deixavam de ouvir a Deus, Deus deixava de expulsar os seus adversários. Então, as conquistas deles, os sonhos deles, aquilo que Deus tinha preparado para eles dependia da fidelidade a Deus hoje. Então, quanto mais fiéis a Deus nós somos hoje, tem muita gente que está travado, chega em nós perguntando, poxa, por que eu não consigo passar dessa próxima fase? Não é? Estão paradas ali fazem anos. Adultos que às vezes estão fazendo 50 anos e ainda não conseguem sair da casa da mãe e do pai. Ainda não conseguiram encontrar alguém.
poxa, é uma questão de fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis, Deus ele vai preparando o nosso caminho e nós conseguimos passar para as próximas etapas, né? Assim como a gente olha para Davi. Davi foi um cara que foi extremamente testado. Aliás, é uma boa coisa para pensarmos hoje. Você já pensou que você está sendo testado no seu ministério? Você está sendo testado no seu casamento? Você está sendo testado no seu ambiente de trabalho? Você está sendo testado na sua escola? E tem coisas que vamos alcançar conforme vamos sendo provados e aprovados. Davi, quando nós olhamos para Davi, é um cara que foi provado e aprovado em todos os ambientes da vida dele. No início, já quando jovem, ele tem um desafio lá com Golias. E quando ele vê Golias, ele mostra que ele não está confiando na força do seu braço. Ele fala, quem é esse que vem contra o Deus dos exércitos? Quem é esse que vem contra o Deus de Israel? Poxa, aprovado. Foi para uma próxima fase. Aí quando ele já consegue o favor lá do palácio, o favor de Saul, ele entra para uma próxima fase, um próximo teste. Ele tem então a chance de matar, de executar o seu adversário Saul, mas ele escolhe não tomar atalhos na vida dele. Ele sabe, exato, ele sabe que o momento de Deus na vida dele vai chegar. Deus prometeu um reinado para ele, Deus já tinha ungido ele. Mas ele sabe, poxa, eu não vou cortar isso, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Ele é fiel a Deus e pum, próxima fase. Agora ele é rei, e como rei, logo de cara ele tem os adversários filisteus. Mas ele não vai lá contra os filisteus assim de cara, despreparado, rápido, não. Ele se recolhe no palácio, vai orar a Deus e perguntar, Deus, o que eu faço agora? É um cara que está a todo momento rendido a Deus, é um cara que está a todo momento buscando a Deus. E curiosamente, talvez não seja tão curiosamente assim, mas é na etapa, com Davi no reinado, que Israel consegue alcançar a totalidade da promessa de Deus, Canaã, que era a Israel por completo. Enquanto lá nos tempos de Juízo, o pessoal não conseguiu invadir, não conseguiu conquistar todo o território, porque eles tinham um problema de fidelidade com Deus. Davi, por outro lado, aquele que a Bíblia diz que tem um coração segundo de Deus, que permanece com Deus, independente da fase da vida dele. Aliás, eu tô aqui para te dizer hoje, seja fiel a Deus. Amém. Porque quando você é fiel a Deus, é que Ele sim, na verdade as nossas conquistas dependem dEle. Tudo que nós temos é dEle. E assim como Davi, é que nós vamos alcançar a totalidade das promessas de Deus na nossa vida. Por isso a palavra do Senhor diz assim, que Deus disse para Moisés, para que o povo vá adorar Ele no deserto e não na terra. Porque seria muito fácil e não se daria valor àquilo que eles tinham conquistado, a terra prometida. Então nós precisamos ser fiéis e adorar o Senhor no deserto, na dificuldade, para a gente chegar e tomar posse da promessa. A promessa já foi liberada para mim e para a sua vida. Crê nisso? Seja fiel a Deus. Amém, igreja! Oh, glória! Amém, igreja!